Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. E onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é dia 5 de janeiro de 2022 e o estudo de hoje irá abordar o capítulo 19, os itens 8, 9 e 10, a fé que transporta montanhas, parábola da figueira que secou. Hoje presentes até o momento estão o Jalmar, a Cleide, o Solano, a Graça, a Lourdes, a Meire, a Regina, a Silene, deixa eu ver quem mais aqui, o Jalmar, eu acho que eu falei todos, né? E o Zé Ricardo. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento.
contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Pode dizer. Abrir. Não estava conseguindo abrir. Então, boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, dando início ao novo ano, cheio de esperança, cheio de gratidão, aceitando esses desafios que poderão vir até nós, mas sempre fortalecidos com essas mensagens do nosso Mestre, pedindo que Ele nos ilumine toda a humanidade, para que surja um amanhã melhor, com mais amor, mais solidariedade, mais caridade. E eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, muito grata de ter vocês num grupo de tanto aprendizado. Peço que todos me ajudem no entendimento, que nós possamos juntos caminhar e ascender cada vez mais ao nosso Mestre. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal. Pois só vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Lourdes. Jaime, você pode fazer a leitura? Pode deixar. Hoje vai ser bem corrido, hein? Capítulo 19, a fé que transporta montanhas, parábola da figueira que secou. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E respondendo Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. 9. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que
todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente inúteis e que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que falta a estes para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nestes tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso, multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que em parte alguma haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam do seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixarão cair como presas dos maus espíritos. Essa parábola, na verdade, ela vem ao encontro da ideia, né? A quem mais se dá, mais será cobrado, né? E também ela nos remete àquela reflexão, né, da pessoa que é o famoso sepulcro caiado, né, que é bonito por fora, que vai lá e que se apresenta como o grande orador, o grande palestrante, o grande conhecedor, e que, na verdade, se a pessoa for apertar um pouquinho, se espremer um pouquinho, não vai sair nada dali, né? E essas pessoas que estão tendo a oportunidade de fazer, né, alguma coisa diferente, de trazer alguma coisa melhor para o próximo e que desperdiçam essa oportunidade, né, serão realmente equiparadas a essa figueira seca, né? Elas perderão a oportunidade da reencarnação, né, que receberam. Que grande chance, né? Uma mediunidade, por exemplo, né? Um dos exemplos, a mediunidade, a pessoa que consegue, que tem a oportunidade de, por meio do seu aprimoramento, do treinamento correto, do aperfeiçoamento correto, ser voz para os espíritos superiores, né? E que deixa aí se contaminar aí pelas ilusões da Terra, né? Pelos tapinhas nas costas, e de repente essa pessoa perde essa oportunidade, ela vai ser presa realmente de espíritos inferiores, ela vai ser presa de um grande sofrimento, né? E isso me faz pensar aí, né? Esses grandes líderes religiosos que se deixam contaminar aí pela política, que usam da sua autoridade, né, para granjear benefícios próprios, né, pegando aí dentro do movimento evangélico, por exemplo, aqueles pastores que se apropriam do dízimo, né, para ter uma vida boa, para fazer viagem, né, ou usa o dinheiro do dízimo para investir em politicagem, né, e no frigir dos ovos o objetivo final é o ganho econômico, né, aquele médium que fica famoso e que de repente começa a se valer disso para ganhar dinheiro, cria aí um grande império, né, que na verdade esconde objetivos outros, né? A gente pode pegar aí o exemplo do João de Deus, que usava da sua mediunidade aí para abusar sexualmente de meninas que ele achava bonita. Inclusive, há notícias até que teria a própria filha dele sido vítima disso, né?
que aguarda para essas pessoas? Mas não precisa ir longe, não, né? Aquele que recebe algum tipo de autoridade, vamos pegar aí o juiz, o promotor, o delegado, né? O prefeito, o vereador, que conquista aí um espaço e que ao invés de entender que a única função nossa quando a gente está num cargo como esse é de servir, né? O nome é claro, nós somos servidores públicos, né? Nós estamos aí para servir a sociedade, para exercer um ministério no sentido mais ministério possível, que é uma atuação em prol do próximo, e essa pessoa, de repente, ela se transforma aí, vamos dizer que não seja corrupto, mas é um funcionário que aguarda, é um recolhedor do vencimento no final do mês, né? Ele vai lá, faz o servicinho dele, o mínimo necessário, né? Baixa a pilha, né? Como dizem por aí, dos processinhos, ou dos casos dele, faz o inquérito policial dele, faz o relatório dele, mas não tem aquele algo mais que ele poderia fazer e que certamente ele deveria fazer, né? Não aquele servidor público que busca fazer um pouco mais do que simplesmente baixar a pilha, na verdade ele está aproveitando a oportunidade que a vida lhe deu para que ele faça um bem para o próximo. E se ele não fazer? E se ele não fizer, perdoe? Se ele não fizer, ele vai colher a consequência daquela figueira que poderia ter produzido frutos e que no momento que foi chamada para tanto não tinha o fruto que Jesus queria e que foi condenada a secar, né? E essa é uma preocupação que tem que sempre estar nas nossas mentes, não importa a posição que a gente tenha, não importa o cargo que a gente ocupe, não importa. Importa o seguinte: se a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa, se a gente tem uma condição um pouco melhor e não faz, o risco que a gente está assumindo é de ser taxado de figueira seca, né? E passar vergonha na hora que o tribunal da nossa consciência nos chamar, ou esta oportunidade, esta reencarnação terminar, e de repente a gente não fez o que devia. Então, o texto de hoje é bem, na verdade, para nos chamar essa atenção, né? Não é para a gente pensar no João de Deus, nem naquele pastor corrupto, ou naquele padre corrupto. É para a gente pensar na gente mesmo. Se a gente não está valendo-se de dons que Deus nos deixou para ter benefício pessoal e não colocando isso em prática, transformando isso em bons frutos para o próximo. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Jaime. Cleide. Abra o microfone. Boa noite. Jaime, a sua colocação foi maravilhosa. Você fez com que eu refletisse, e como antes eu nunca tinha refletido. A partir do momento que você não faz as obras de Jesus, nós somos uma figueira seca. Nossa, eu sinceramente te confesso, nunca tinha me passado essa hipótese. Eu interpretava de outra forma, de outra maneira, e você foi claríssimo na sua colocação, muito luminosa, muito inteligente, e é por aí mesmo. Eu acho que quando você tem dons e que você recebe, que você vem ou descobre nessa encarnação que estamos aqui, e nós não fazemos a nossa parte, realmente nós somos figueiras secas. Nós somos seres humanos que veio para quê? Para fazer o quê? Só para olhar para o seu umbigo? Só para olhar para a sua família? A família não é somente essa consanguínea. Tem muita gente lá fora também precisando. Então, eu fiquei muito feliz com a sua colocação, me deixou bastante pensativa, que temos que fazer muito mais para não sermos essa figueira seca, né? Que tanto que Jesus falou, né? Nessa interpretação. E é isso, não é? Com poucas palavras mesmo. Ok? Boa noite. Obrigado, Cleide.
Solano. Falando aqui pela sequência que está aqui na minha tela. Também é rapidinho, né? Isso me fez lembrar até uma brincadeirinha, né? Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Né? Mas é isso mesmo, né? A gente pode enganar todo mundo. Né? Eu posso ser o melhor palestrante do mundo, né? Posso enganar a mim mesmo e enganar as pessoas. Mas eu não consigo enganar Deus, né? Porque Deus é soberanamente justo e bom, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E uma hora isso vai voltar para nós, porque a gente sabe de tudo isso lá. A lei da causa e efeito, né? Ação e reação, a semeadura é livre, colheita necessária. Tudo isso nós já sabemos. Mas, como ainda nós estamos nesse mundo, né? A gente ainda é tendencioso. E é isso que a gente tem que praticar, o nosso orar e vigiar sempre, né? A gente tem que estar sempre nessa nossa luta constante, nesse bom combate, para nós nos policiarmos mesmo. A gente sempre bate nessa tecla que todos, nós somos muito exemplos para as pessoas, né? Mas nós sempre podemos ser exemplos tanto para o lado bom como para o lado não tão bom, né? Esperamos ser exemplos para o lado bom. Então, imagina a gente estar falando alguma coisa aqui de novo, né? Fala muitas coisas legais e a gente não faz isso. Né? Lá fora eu não faço isso. Então, o Eduardo aqui é o maior preletor do mundo. Aí eu falo várias coisas. Aí lá fora uma pessoa vê o Eduardo falando aquilo que não tem nada a ver com o que ele disse na preleção. Como é que vai ser isso? Olha que coisa estranha, né? Poxa, mas ele falava isso e não fez. Isso acontece, né, pessoal? Isso acontece muito aí no meio espírita, também acontece. Por isso que a gente tem que se policiar. Isso que faz a diferença do homem bom, né? Do ser um médium bom. São essas características, né? Essas virtudes que a gente tem que praticar todo dia. É uma luta constante nossa. Né? Talvez nem deveria ser, né? Deveria ser uma coisa normal, né? Como deveria ser, que nem a gente fala no mundo corporativo, poxa, eu vou trabalhar naquela empresa porque aquela empresa paga em dia. Poxa, se paga em dia deve ser normal, né? Não, mas eu vou lá porque paga em dia. Não. Devia ser normal a gente fazer o bem, entendeu? É um comparativo meio esdrúxulo, né? Mas deve ser normal, então. Né? Não pode ser por fora a bela viola e por dentro o pão bolorento. Isso aí não existe. Né? Ou você é espírita ou você não é espírita, não é isso? Não é? Ou é ou não é. Não existe meio termo. Quando eu era católico, eu falava que eu era católico não praticante, isso não cabe mais em mim. Qual é a sua religião, Eduardo? Eu sou católico não praticante. Quantas vezes eu já falei isso, Marco? Isso não cabe mais em mim agora, entendeu? Então, é fogo, né? Eu tenho que chegar quando perguntar para mim qual é a sua doutrina. Eu sou espírita. E ainda tem irmãos que ainda titubeiam nisso. Se está certo ou errado, aí ele tem que... Aí cada um é cada um. Né? Ainda, né, por vários acontecimentos. Mas é um aprendizado contínuo. Então, a gente engana todo mundo. Mas a justiça divina, a espiritualidade, a gente não engana. E uma hora o véu cai. E a gente tem que pagar o preço pelos nossos erros. Porque a responsabilidade, mais uma vez, de quem é? É nossa. Não é? É isso aí. Ô Solano, termina agora. Hoje você é o que, então? Cristão praticante, espírita praticante? Ou o quê? Hoje eu sou espírita. Tento ser um espírita praticante, mas eu sou espírita hoje. Legal. Mas mesmo quando eu era isso, quando eu ia na doutrina, perguntavam para mim, eu ainda titubeava no início. Você é o quê? Né? Mas agora não.
em qualquer lugar. No meu emprego, na rua, na minha família, isso não existe mais. Isso para mim não existe. Né? Eu sou uma pessoa da doutrina dos espíritos. Né? E isso é o que eu sou. Quer quem goste ou quer quem não goste. Né? E fala de Jesus, claro, como aconteceu lá na empresa. Puxa, você é espírita? Sou. E lá eles falam de Jesus. Falei, puxa, claro que fala, rapaz. Olha aqui, eu até mostrava para ele. Ó. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que versa sobre a parte moral do Mestre Jesus. A pessoa está meio ignorante, no sentido ignorante mesmo de não conhecer, né? Não é? Então, cabe a gente, que nem a Aliança tinha isso, né? Esquecer Kardec, né? Ia lá e esquecia os livros de Kardec, o Evangelho nas ruas, lá em alguns lugares. Cabe a gente também fazer isso, né? Mas é isso, né? É interessante, né? E, inclusive no censo que teve há um tempo atrás, acho que uns 5 anos atrás, estava escrito lá, vinha lá religião, a sua religião, né? E estava lá mesmo, vieram na minha casa, né? Estava escrito, você qual é? Católico, evangélico, espírita, sabe? Tinha isso. Isso aí. Obrigado, Solano. Valeu. Graça? Sim, então, Solano, me responde, você é espírita? Eu sou. Mas você me pegou, agora até com vergonha, você falou. Qual time que você torce? Oi? Qual o time que você torce? O meu time? Qual partido político que você é? É um partido político, aí você me pegou, viu? Ah, pois é. Porque o bom espírita, o espírita que segue Jesus, o espírita que entendeu a moral de Jesus, não tem partido político. Então, que a gente tem que tomar cuidado, tem que abrir o olho, entendeu? Quando eu estou torcendo para alguém, eu estou com interesse porque me interessa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Você é espírita? Eu sou. Espiritismo é religião? Não. Por isso Kardec fala ciência, filosofia e uma religião no sentido da moral de Jesus. E aqui no Brasil nós assumimos como religião e temos que ter cuidado, né, de ser que nem os outros. Você sou espírita? Eu sou, mas eu vou lá, ouço o evangelho, tomo passe. E o que você faz? Então, podemos ser espíritas sem frequentar a casa espírita, né? Fazemos aquilo que Jesus nos ensinou. Então, qualquer um pode ser espírita desde que segue os ensinamentos de Jesus e faz. O bom cristão ser espírita e ser cristão é a mesma coisa. Né? Então, quando nós criamos alguma coisa que cria ódio no outro, então nós não somos espíritas. Isso não é de Deus. É isso mesmo. Legal. Aí eu assim, não sei, não tem partido político, né? Parabéns. Somos políticos porque somos seres sociais, né? Então, quando hoje, mais do que nunca, tudo isso que nós estamos falando hoje da figueira seca, nós não precisamos jogar pedra em ninguém, nós temos que buscar o nosso lugar. Porque principalmente agora, nesse final dos tempos, nós temos as escolhas, inclusive de estarmos espíritas por entender que a nossa cobrança é muito maior, porque nós já temos consciência, né? Já despertamos a nossa consciência para a espiritualidade, para a responsabilidade, por ser reencarnante que somos e que sabemos que plantamos e vamos colher. Mas veja bem, eu sou uma pessoa, mas eu estou aprendendo ainda, eu estou dando pequenos passos, né? Eu sou, ainda não sei nada, sou eu, né? Nós também não temos nada, mas temos que ter um pouco mais do que aquele que ainda ficou para trás. Não podemos dar mais desculpas. Não somos cegos que deixamos outros cegos nos conduzir. E hoje não tem espírito na face da Terra que precise ser conduzido por alguém. Por egoísmo, por comodismo, por preguiça, eu não quero pensar, eu deixo que o outro pensa para mim.
Então, eu vou na igreja buscar acalento, mas não dou um passo. Eu saio da igreja, eu saio de algum lugar religioso, e se passa alguém por mim precisando do socorro, eu sou incapaz, eu ignoro. Alguém precisa de uma visita ou precisa de uma conversa, e eu não importa, eu estou preocupada é comigo. Então, eu não tenho religiosidade ainda nenhuma. E nós já temos esse carimbo, ser espírita. E quando fala-se de médiums, né, o médium é esse médium do evangelho hoje, está falando de médiums mesmo, aquele médium ostensivo, que sabe da responsabilidade dele de, inclusive, estar encaminhando entidades desencarnadas, ajudando as entidades desencarnadas, porque ele se propôs a esse trabalho, né? Então, todos nós que estamos dentro da doutrina espírita e falando de mediunidade, é porque nós já sabemos da responsabilidade da nossa mediunidade em relação ao universo, em relação àquilo que Jesus nos propôs a conversar com os mortos vêm conversar para nos trazer conhecimento, e essa convivência entre morto e vivo, ela é necessária, porque nós vivemos nos dois mundos aqui a colar, né? Então, quando ele chama a atenção aqui, principalmente de como médiums, que ele fala que o médium, ele no entanto, podemos... Não, a ficha não caiu, peraí, dos médiuns, cadê? Os espíritos nos alertam que toda doutrina que nada produz para o bem da humanidade, com o tempo será reduzida a nada, ou desaparecerá, né? E quando as pessoas, o médium como intérprete dos espíritos, né? Nesse período de transição, ele fala aqui, cadê o período de transição? Espera aí. Nesse período de transição em nosso planeta, de provas e expiações para um planeta de regeneração, que mesmo tendo assumido compromisso na espiritualidade durante seu plano reencarnatório, ignora sua ignorância e nada produz de bom. Então, como médios, como responsável, porque fizemos um planejamento reencarnatório falando disso, e não produzimos, nós somos mais devedores ainda. E não vamos dar satisfação, não é para Deus, é para a nossa consciência. Olha, você reencarnou e perdeu uma reencarnação, né? Você foi um péssimo pai de família, uma péssima mãe de família, e já sabendo, inclusive, que dentro da família é o cadinho de purificação. Então, a minha responsabilidade é muito maior quando eu recebo um filho, sabendo das dificuldades dele, e que sou responsável por aquilo e nada faço, ou ignoro. Você vê, então, não precisa nem, nesse ponto, não precisa nem ter mediunidade. É sabedoria porque nós temos conhecimento, né? Então, é interessante isso aí. Então, para não acabar muito, eu vou ler para vocês um texto do Cunha, do Chico Xavier, aos companheiros da doutrina. Examinada de perto, à luz da nossa doutrina, é sempre a lição que ensina a paz do caminho reto. Necessário discernir a mistura, a ganga, o véu. Muita vez a água do céu torna-se em lama ao cair. O mal vem do ouvido moucos ou de olhos nevoados. Há sempre muitos chamados, escolhidos, muito poucos. Verdade é que o coração, que abraça a nossa doutrina, penetra numa oficina de esforço, luta e ação. Já não deve andar a esmo nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição na perfeição de si mesmo. Portanto, é nossa divisa, oração e vigilância, no bem que é bem substância, da crença que diviniza. Então, isso aqui é um verso aos companheiros de doutrina, portanto, a responsabilidade nossa está aí, escancarada. Então, basta fazermos, entender aquilo que Jesus nos propôs e caminhar com ele. Não só com proselitismo, mas na ação. É isso aí. Obrigada.
Então, na reflexão de hoje, né, sobre esse tema, muitas coisas que vocês falaram, assim, me vieram à mente, também outras novas, como é normal do estudo, né, que faz tantos pensamentos sob ângulos diferentes, a gente vai somando, né, vai vendo de formas diferentes. Mas tem uma parte aqui no texto que me veio uma ideia, né, quando ele fala assim, do item 9, é também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. Me veio à mente o seguinte, tudo aquilo que nós fazemos na vida, seja até trabalho, seja não só contando o trabalho voluntário, mas o trabalho nosso mesmo, da nossa profissão, né, tudo aquilo que a gente faz, né, a gente percebe que tem que ser útil, tem que fazer o bem para a humanidade, tem que fazer realmente o bem, ou seja, aí eu fiquei pensando, é por isso que a gente vê, de repente, projetos que das mais variadas áreas, que muitas vezes parecem ser assim maravilhosos e acabam não dando em nada depois de um tempo, somem, as pessoas somem, e assim como, né, não só projetos, mas como ele diz aqui, pode ser sistema, pode ser, como vocês falaram, a própria pessoa, né, um palestrante, alguém famoso, ou seja, tudo aquilo que aparenta ser uma coisa, mas não tem um fundo de utilidade, um fundo de verdade, um fundo assim que vai caminhando de acordo com a lei do progresso, as leis divinas, a gente vê que com o tempo é como a figueira, ela teve o tempo dela. Ela germinou, ela virou uma árvore, né? Dali, só que ela não produziu frutos. É o que aconteceu? É o que a gente viu, foi reduzido a nada, né? Então, que, que seja também uma reflexão para nós, tudo aquilo que a gente for fazer, né? Fazer de coração, ter sempre uma utilidade, né? Que seja assim importante, sendo voluntário, sendo da empresa, sendo um serviço que a gente cobre, que a gente faça, entende? Isso que eu quero dizer, mas tem que ser uma coisa útil, uma coisa para o bem, para ajudar a estar fazendo o seu serviço, o seu trabalho, né? Fazer direitinho de coração, porque a gente sabe. Tem muitas pessoas que, como até o Jaime falou, faz lá a hora, faz mais ou menos só para ganhar o salário e tchau. Outros que vão ali, você arruma isso, eu arrumo. Chega lá, faz uma gambiarra danada, mais atrapalha a pessoa do que ajuda. Então, é claro, por que a pessoa recebe aquilo, né? Por que a gente passa por esses problemas? Tudo é aprendizado para a gente. Mas estou falando que cada vez mais a gente seja, né? Assim, tem essa intenção do bem, de melhorar, de consertar. E quando não conseguir fazer, fala, olha, eu não sei fazer. Posso te ajudar tentando te indicar alguém ou não sei te indicar, mas que seja verdadeiro, né? Não seja esse verniz, como vocês todos falaram. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Oi. Bom ser depois da Regina, porque eu me identifico muito com o que ela falou também, que é essa frutificação, né? No texto, a figueira serve de alimento para alguém, na realidade ela não frutificou, né? Ele foi buscar do que comer do fruto da figueira e ela não tinha para apresentar. E aí eu fico me perguntando, será que eu tenho fruto para dar também? Eu acho que é essa a questão no texto que me incomoda, né? Me incomoda de busca. Eu tenho frutificado, eu tenho oferecido fruto a quem vem buscar, seja a minha família, meus filhos, meus amigos, a sociedade, o que eu tenho oferecido?
né? Porque essa figueira a gente pode trazer para nós. O que a gente está oferecendo? Porque em tempos de oferecer frutos, nós já estamos. Já somos adultos, tanto hoje na encarnação, como também em conhecimento. Nós não somos mais crianças. A gente já aprendeu alguma coisa. Há tempo de frutificar. Será que é essa a mensagem que Cristo traz para a gente hoje, no nosso dia, hoje, 2022, esse grupo, né, de estudo? Será que é essa mensagem que a gente que traz para a gente? Nós estamos frutificando? Estamos oferecendo a quem busca um fruto de qualidade? E essa questão me incomodou hoje, ouvindo, principalmente a Regina, as últimas palavras dela. Eu estou buscando a resposta. Será que eu estou oferecendo bons frutos? Obrigada, eu vou continuar pensando. Boa noite. Obrigado, Silene. Lourdes, você quer falar e aí você já responde para a Silene também? O que você pensa? Bom, eu vou falar. Eu não tenho resposta, eu também tenho perguntas. Não assim pessoal da Silene, eu digo assim no geral, né? Vamos ver se o que eu falasse couber alguma coisa no que ela está se questionando. Sei lá também, estou cheio de questionamentos. Mas então, todas essas parábolas que Jesus contava sempre tinham ensinamento, né? Óbvio. Mas, além disso, ele tinha advertências, alertas para a gente. E essa da figueira, ela não é diferente. Ela nos traz um alerta. Como diz no texto, ela simboliza tudo aquilo que tem aparência bonita, né? Como é essa árvore da figueira, porque pela, não sei, descrição assim, era uma árvore frondosa, com folhas saudáveis, não era? Mas era estéril, né? Porque também não estava na época dos frutos. Agora, assim como a figueira, aí vai talvez alguma coisa assim para clarear um pouco o que a Silene falou, nós também fomos plantados, né, por Deus. Nós fomos plantados, nós fomos adubados, nós fomos regados, cuidados, né? E muitas vezes também nós não produzimos frutos. Os frutos que Deus, que Jesus espera da gente, que são os frutos do amor, né? Da justiça, da caridade, do perdão, disso tudo que a gente sabe que é a mensagem dele, né? Então Jesus nos alerta que nós temos que colocar esses recursos que Deus nos deu em ação. Que nós temos os recursos, nós temos as ferramentas para sermos produtivos, né? Para produzirmos frutos. Independente, como no estudo anterior que a gente estava lá com o Jalmar falando, independente de onde nós fomos plantados, né? Vem bem a calhar com a figueira, independente de classe social, independente até de situação física, todos têm algum fruto para dar, para oferecer para Jesus, né? Talvez a gente não tenha florescido ainda da forma, talvez não, com certeza, da forma necessária, mas nós temos o mais importante, que é o material necessário para isso.
nós estamos diariamente sendo cuidados, sendo abençoados por Deus, tendo novas oportunidades, né? Nós estamos reencarnando frequentemente, né? Não vou dizer frequentemente, mas são oportunidades de florescermos e darmos frutos, né? Porque senão nós vamos ficar só na superficialidade, como essa árvore que tinha uma aparência maravilhosa, dava sombra, mas o fruto que Jesus esperava que ela desse, ela não chegou a dar. Então, é o que todos falaram aí, né? É aquela, fazendo uma analogia com as pessoas que têm uma aparência, têm conhecimento, têm instrução, tem tudo para fazer uma obra maravilhosa, mas que às vezes até faz, mas mais voltada para a sua alta promoção, para ser elogiado, né? Não é aquela coisa sincera de amor mesmo, que é o adubo que foi colocado em nós. Então, assim, concluindo, eu vejo que a mensagem da parábola é assim, é a necessidade do homem sempre, sempre, em qualquer situação, né? Em todas as experiências da vida, ele produzir coisas boas, coisas que o façam melhorar e coisas que façam o seu entorno melhorar, vamos dizer assim, né? Superando as próprias imperfeições, as nossas próprias imperfeições. E não vamos esperar ser perfeitos para poder fazer coisas boas. Então, nós imperfeitos, mas perfectíveis, né? Que um dia seremos perfectíveis. Assim, usando toda essa capacidade que Deus nos deu, de filho de Deus, tudo esse acervo que está colocado na gente, para a gente produzir realmente tudo que grandes obras, né? Grandes dentro do nosso limite, do nosso potencial. E, como diz, tem uma frase que eu não vou lembrar agora, que fala muito do espiritismo. Eu não gosto muito de falar de espiritismo, acho que é cristianismo, né? Porque não é o espiritismo, é a obra de Jesus Cristo. Mas tem uma frase que fala assim: não é o que você consegue, mas é o esforço que você faz para atingir esses objetivos. Então, a cada dia, aquele autoanálise, uma autocrítica, o que eu fiz que não foi bom, que poderia ter sido um pouquinho melhor, né? Então, vejo assim que desfrutar realmente o potencial que nós temos, que todos nós temos, né? Então é isso aí. Obrigada, gente. Eu acho que vocês esgotaram praticamente o que tinha a ser dito, mas vou falar assim rapidamente do que eu senti enquanto vocês falavam, principalmente o questionamento que a Silene trouxe. Como a gente pode se sentir como figueira seca se a gente se propõe a se reunir, como fazemos todas as quartas-feiras, para analisar palavras que chegaram até nós e que a origem é Jesus. Não, a maioria das pessoas não faz isso. No entanto, muitos têm a curiosidade de saber o que significava. Então, pegando essa parábola especificamente da figueira seca, nós podemos dizer o seguinte:
Kardec, conversando com os espíritos, concluiu que o evangelho seria a forma de tocar moralmente a humanidade com relação a muita coisa que estava sendo deixada de lado nas questões religiosas e que havia realmente muita falha na época, mas que não era para se descartar 100% da religião. Então, sobraria um lado moral que, se estudado sistematicamente, se transformaria em luz, em verdade, para que se pudesse fazer algo de uma maneira raciocinada, com a certeza de que o objetivo seria a melhoria da humanidade. E esse é o grande fruto que nós podemos dizer que não deixou a nossa figueira secar. Ela gerou esse fruto. Então, eu acho que vale a pena a gente continuar fazendo esse estudo de uma forma cada vez mais profunda, cada vez mais amorosa, né? Para alcançar o máximo de corações aí que a gente puder. Basicamente era isso que eu gostaria de falar. Mas você é interessante, Djalmar, sabe? Essa história da moralidade de Jesus. Por incrível que pareça, desde que o mundo é mundo, as coisas partiram do desvio do ensino de Jesus. Mas a base da vida inteira, do mundo inteiro, é espiritual e baseado no amor e na moralidade. A porta larga existe por causa das facilidades. Quando nós entramos nessa porta larga, nós esquecemos tudo que Jesus pregou. E a maioria das palavras de Jesus é em torno desse comportamento de respeito entre as pessoas, aqui, na outra dimensão, em todos os lugares. Tanto é que essa lei de Deus, ela existe dentro da mente de todo mundo, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer dimensão da galáxia. Interessante, né? Isso aí. Obrigado, Djalmar. Graça. Meire, falta você e eu agora. Não, Zé, eu não vou falar não, depois eu leio uma oração. Tá bom. Obrigada. Bom, eu vou ser breve. Eu queria só comentar, hoje na hora do almoço, a gente comeu um pêssego, quando comprou, falou, nossa, tá lindo esse pêssego, deve estar muito bom, né? E aí a Regina partiu o pêssego, ó, como que eu sou folgada, a Regina que parte o pêssego pra mim, nem eu faço. A entrega bonitinho na minha mão. O pêssego tava todo queimado dentro. Então ele tava lindo, lindo, lindo por fora, e por dentro ele tava todo não dava para comer. A gente até comeu um pedacinho, acho que eu até tentei comer um pedacinho, mas não era saboroso, né? Aquela parte externa e tal. Essa parábola da figueira hoje, eu lembrei desse pêssego aí, porque a gente olhando assim por fora era aquela fruta linda, né? Ou até aquela história da bruxa e da maçã, né? Aquela maçã linda lá que hipnotiza a Chapeuzinho Vermelho, não é? Acho que é Chapeuzinho Vermelho. Vai lá e cai nos encantos da maçã, que é o que eu tô brincando, mas é a porta larga lá que a Graça falou, né? A maçã. É Branca de Neve. Branca de Neve, obrigado, desculpe. Aí então é a porta larga, viu lá a maçã, opa, tá muito, muito no jeito essa maçã. Não é normal a gente ver uma maçã tão bonita assim. Aí foi lá, é a porta larga. Não existe atalho, né? A gente tem que passar, a gente tem que cultivar, a gente tem que plantar, a gente tem que pagar para ter aquele fruto melhor, e não é assim que cai desconfie sempre quando tiver algo assim muito bom, algo muito chamativo, né? Uma vantagem muito grande.
uma promessa de riqueza imediata, ou qualquer coisa que seja. O Jaime está aí para falar o que tem de golpe, né? Que pega essas nossas fraquezas assim de achar que tudo é fácil. Não é fácil. A gente vive num planeta de provas e expiações. Essa figueira seca é o que mais tem, né? O que existem muitas pessoas que são como como esse provérbio da figueira seco. Por fora, bela viola, como foi falado também, né? Mas assim, todos têm as qualidades, todos têm as qualidades. O Solano sempre fala da história do lobo também, né? Aquele lobo que você cativa e tudo mais dentro de si. Todos têm o lobo bom e o lobo mau. Agora, o negócio é a gente se cercar sempre de pessoas que escutam mais o lobo bom dentro de si. Porque todos ainda, como encarnados aqui na Terra, como um planeta de provas e expiações, nós ainda temos um lobo mau lá tentando a gente o tempo inteiro. Mas se a gente se acercar de pessoas que sempre procuram seguir o lobo bom, a gente vai produzir bons frutos. Uma outra coisa que me veio à mente, em cima do que a Silene falou, pergunte para si mesmo quantas pessoas que vão atrás de você, a sua família mesmo, amigos, trabalho. Você vai saber se você está sendo um bom fruto ou não. Porque se você atrai as pessoas para perto de você, se você cativa, se você é uma pessoa bondosa, se você é uma pessoa que procura acrescentar algo sempre, você vai saber. E se você afasta as pessoas, você vai perceber também, vai ser um alerta. É um alerta. Porque a gente tem todos nós temos momentos da gente estar animado, a gente está bem, a gente está produzindo coisas boas. De vez em quando a gente tem aqueles momentos que a gente não está bem. Aconteceu alguma coisa, ou é uma data que lembra alguma coisa do passado triste e tal. Mas esses momentos que são mais tristes, que a gente acaba afastando as pessoas, tem que ser breves. A gente, graças a esses estudos, como o estudo do Evangelho, tantos outros livros que a gente lê, a gente procurar bons ensinamentos, bons livros e tudo mais, a gente percebe que esses maus momentos têm que ser breves. Porque a partir do momento que a gente tenta cortar e voltar para aquela energia positiva, passa a ser algo tão automático que a gente vai se tornar uma pessoa que para de pensar tanto em problemas e começa a procurar sempre soluções. E aí sim, a gente vai cativar mais pessoas vão atrás da gente, porque sabem que a gente vai trazer soluções e não problemas, né? E é isso que as pessoas procuram hoje. As pessoas procuram meios de passar pelas provas, porque todos estamos passando por muitas provas. E a gente está sempre cercado de pessoas que estudam, praticam o bem. É muito mais fácil a gente passar por essas provas, porque a gente nunca está sozinho. Né? Então, bom, eu acho que isso que eu tinha para falar. Obrigado, pessoal. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu só falaria uma última coisinha, prometo ser breve. Essa parábola, na verdade, ela pega em cheio bem na nossa eterna discussão interna, que é a reforma íntima. Porque o que adianta estudar tanto espiritismo, fazer reuniões de evangelho, ir lá no centro espírita, trabalhar, fazer, né, tomar passe e tudo mais, se a gente muitas vezes deixa realmente de ajudar, de fazer aquilo que a gente sabe que deveria fazer e não consegue, né? Não consegue, não é por nada, não é que não quer mesmo. Chega uma hora que a fraqueza de caráter
da gente fala mais alto, né? E aí eu estava me relembrando, né, de um post que eu vi esses dias, alguém falando de ansiedade e reforma íntima, né? E eu faço uma confissão para vocês, muitas vezes eu acordo, né? Meu coração parece que queimando de ansiedade, porque eu penso assim, puta merda, que pessoa que eu sou. Será que eu estou conseguindo colocar em prática aquilo que eu falo tanto, né? E esse juiz que eu tenho dentro da minha cabeça, ele é muito rígido, muito severo, né? Mas, por outro lado, será que eu também não estou querendo ser perfeccionista, né? Qual que é a medida correta para isso? Será que a gente vai virar realmente figueira seca por cada vez que a gente deixou de cumprir aquilo que a gente sabia que devia fazer e não fez, né? Será que é tão pau, pedra assim, né? Ou se a gente der uns frutinhos mais ou menos, né, dentro daquilo que a gente conseguir, vai estar bom, né? Em termos de reencarnação que eu não cumpra integralmente a programação, mas que, sei lá, dá para tirar um 7, né? Passar aí com 7, tá bom, né? Na escola da vida. Enfim, é algo que sempre me vem, que me preocupa muito, né? Espero que cada um de nós aqui consiga, com a força de Deus e com os bons espíritos que certamente nos amparam, a gente consiga terminar essa oportunidade aí, não como uma figueira seca, mas como uma figueira que é boazinha, né? Não é a mais frondosa, mas também não é a mais feinha, se Deus quiser. É isso. Só um comentário, eu acho que pegando aí o gancho do Jaime, né? Nossos frutos são esses comentários. Eu me alimento da parte boa do fruto que você deixou, Jaime. Da mesma maneira, eu acho que cada um de nós aproveita um pouco, porque nós não somos o figo ideal, mas juntando aqui tudo, eu acho que dá um aproveitamento e vai saciar a fome daquele que vai passar, tá certo? Então, o objetivo acho que era só esse. Obrigado, pessoal. Eu vou passar então agora para as preces de encerramento. Quem gostaria de fazer a prece, só abre o microfone. Solano. Pessoal, vocês podem fazer aí, quem quiser fazer, fica à vontade, tá? Não se preocupa, não. Mas vamos lá, vamos fazer, tá? Isso me lembrou uma outra passagem, né, que a gente até já falou umas vezes aí também, cada um fazer a sua parte, né? Se cada um fazer a sua parte, acho que a gente a gente não vai mudar o mundo, né? Mas a gente começa a mudar a nossa volta, né? Um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez mesmo, né? Pô, não querer já mudar, quero mudar tudo já, né? Vamos... Nós estamos há quanto tempo aí no mundo de provas e expiações, né? Passando agora por uma transição, né? Para regeneração. E também não vamos virar regenerados de uma hora para outra, pum, já somos regenerados. Não, vai que vai. Então, desculpa, é um aprendizado mesmo, né? Bom, vamos fazer as nossas vibrações. Antes disso, pedindo para a espiritualidade amiga fazer a fluidificação das águas, colocando o remédio necessário no nosso copo d'água, na nossa garrafa d'água, de acordo com a enfermidade nossa, ou a enfermidade daquele irmão que nós estamos pensando nesse momento. A espiritualidade amiga sabe o que nós estamos passando, muitas vezes mais do que nós mesmos, né?
E é por isso que a gente sempre tem que pedir ajuda e agradecer aos nossos irmãos espirituais. E vamos vibrar. Aqueles que puderem fechar os olhos, vamos fechar os olhos, vibrando. Vibrar é emitir os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos de amor, de paz, de harmonia, de prosperidade e alegria. Vibrando sempre em nome de Jesus, o nosso Divino Mestre e Salvador. Vibrando, meus irmãos, pela paz na Terra e como nós precisamos que esse planeta Terra vibre mesmo paz. Paz entre os homens, tolerância entre os homens, paciência. São virtudes que são conquistadas. Vibramos pela fraternidade entre os povos, pelos dirigentes de todas as nações. Vibramos pelo nosso Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Vibremos pelos nossos governantes, que eles coloquem leis que são benéficas para todos esses mais de 200 milhões de brasileiros. Vibramos pela saúde dos enfermos, vibramos pelos doentes do corpo e da alma, pela unificação das religiões, pela reabilitação dos irmãos que encontram-se presos cumprindo a lei dos homens, pelos viciosos, pelo reerguimento dos irmãos decaídos, pelos trabalhadores da seara do bem, pelas criancinhas, pelos jovens e pelos velhinhos. Vibremos pela harmonia dos lares desajustados, pelos espíritos sofredores. Vibremos pelo nosso trabalho, pelas empresas, que elas cresçam e prosperem, gerando empregos a tantos trabalhadores necessitados de um trabalho. Também nós falamos de vibrações pelos hospitais, pelos irmãos, que a gente já falou, mas não custa nada falar para aqueles irmãos que encontram-se doentes pela Covid, pela gripe e por tantas outras enfermidades. Que a luz do Dr. Bezerra de Menezes possa pairar sobre esses irmãos, colocando sobre eles o tratamento necessário. Vibramos pelos nossos vizinhos, pela divulgação do Evangelho, pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. Vibrar é agradecer. Agradecer ao irmão Rodolfo, ao irmão Estevão, ao anjo Ismael, que é o preposto do Mestre, deixado aqui no Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Agradecer também a Jesus Cristo, nosso irmão maior, e a Deus, o nosso Pai Criador. E humildemente pedimos uma vibração por nós mesmos, criaturas que somos ainda tão pequenininhas, tão necessitadas do amparo e da misericórdia divina, mas com uma vontade imensa de seguir os passos do Mestre Jesus, através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos e da sua vivência. Que assim seja, graças a Deus. Prece das Fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz
neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.